Bom dia, pessoal! Hoje é quarta-feira, dia 20, e o tema de hoje será potenciação de números racionais. Então, acompanhem comigo, tá? No capítulo 4, o módulo 46 e 47. Bom, pessoal, potenciação, como nós já vimos, né, com os números inteiros, trata-se de uma ideia de multiplicações sucessivas de fatores iguais. Então, quando a gente tem um número racional, a gente aplica a mesma regra. Observem que nesse exemplo nós temos o meio elevado a 4. Muito importante frisar aqui, pessoal, o uso dos parênteses, tá bom? Porque ele vai identificar corretamente qual é a nossa base. Então, como a gente está utilizando parênteses, a gente sabe que a base é a fração toda. Então, se ela está elevada a 4, a gente vai multiplicar por ela mesma 4 vezes. Então, 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 continua sendo 1. Agora, a gente vai para o denominador. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, e vezes 2 novamente, 16. Então, quando nós temos meio elevado a 4, o resultado é 1/16. Tranquilo, pessoal? Vamos ver algumas observações importantes, tá bom? Que nós já vimos em relação aos números inteiros, mas que é importante a gente estar frisando, né? Então, a primeira observação, pessoal, que a gente acabou de ver naquele exemplo, é que o parênteses, ele indica a base corretamente. Então, nesse caso, como eu tenho o uso do parênteses, significa que a base é 1/2. Então, eu vou fazer essa base vezes ela mesma. Se eu não tivesse parênteses, indica que a base é apenas o 1. Então, se eu tivesse essa situação aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, continua sendo 1. E embaixo eu não ia mexer, ia continuar sendo o denominador 2, tá bom? Então, muito importante a gente lembrar aí do uso dos parênteses. Vamos ver a segunda observação, pessoal. Essa aqui todo mundo já tá careca de saber também, né? Que todo número elevado a 0, a potência é sempre 1. Então, observem aqui, ó, eu tenho uma fração, 2/3 elevado a 0, o resultado é igual a 1. A terceira observação, pessoal. Todo número elevado a 1, o resultado é a própria base. Então, poderia ser aqui 2/3 elevado a 1, permanece sendo 2/3, tá bom? Não muda quando está elevado a 1. A observação 4. Se a base é positiva, gente, o resultado de qualquer maneira ele vai permanecer positivo. Agora, se a base é negativa, a gente tem aquela regrinha que a gente viu nos números inteiros. Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. Então, vejam aqui que quando eu elevei uma fração negativa a 2, o resultado fica positivo. Por quê? Porque menos com menos é igual a mais. Agora, quando eu tenho uma fração negativa cujo expoente é ímpar, o resultado permanece negativo. É só a gente pensar, pessoal, menos com menos é mais, mais com menos é menos. Então, toda vez que esse número for ímpar e a base negativa, o resultado permanece negativo. Tranquilo, pessoal? Essas observações? Bom, então acompanhem aqui comigo agora, ó. Vamos ver agora as propriedades que nós temos em relação aos números racionais, que também vocês vão estar lembrando que nós vimos com os números inteiros também. A primeira propriedade é a propriedade da multiplicação de bases iguais. Na multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes, assim como fazíamos com os números inteiros, ó. Então, vamos pegar um exemplo numérico. A base é 3/7 negativos nas duas multiplicações, nos dois fatores, né? Então, aqui nós temos a base que permanece a mesma e os expoentes nós iremos somar. Então, 2 mais 4, resultado final, permanece a base elevado a 6. Belezinha, pessoal? A segunda propriedade
diz o seguinte, que na divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, tá bom? Então, a base, ó, era 2/5 negativos para os dois casos. Conservei os 2/5 negativos e 9 menos 3, o resultado do novo expoente agora é 6. Bom, a terceira propriedade, pessoal, é o seguinte, quando a gente tem um produto elevado a um expoente, eu posso indicar esse expoente para os dois valores, independente deles serem iguais ou não, tá bom? Então, aqui ó, nós tínhamos uma multiplicação de dois números diferentes e tudo estava elevado a 6. A gente fala que a gente dá um tapinha assim no 6, ó, e aí esse expoente fica tanto para a primeira fração quanto para a segunda fração. Quando a gente for começar a fazer os cálculos, vocês vão ver que às vezes a aplicação da propriedade facilita na hora de resolver algum exercício, tá bom? A quarta propriedade, pessoal, diz o seguinte, que do mesmo jeito que ocorre na multiplicação, se tivermos também uma divisão cujas estejam elevadas ao mesmo expoente, a gente pode distribuir esse expoente para os dois termos. Então, vejam aqui, ó, as bases são diferentes, só que ambas estão elevadas a 3. Dou um tapinha no 3, então esse expoente fica tanto para o 2/9 negativos, que é a nossa primeira fração, quanto para 1/4 negativo, que é a nossa segunda fração. Ok, pessoal? Vamos então à quinta propriedade, potência de uma potência. O que a gente faz com essas potências? Multiplica. Então, vejam aqui no nosso exemplo numérico, ó, a minha base era 1/3 que estava elevado a 4 e tudo isso estava elevado a 2. Aplicando a quinta propriedade, 4 vezes 2, então mantemos a base e o expoente agora passou a ser 8. Facinho, né, pessoal? Nós já vimos todas essas propriedades com os números inteiros e elas são válidas também para os números racionais. Agora, vamos praticar um pouquinho, pessoal. Dá um pause aí no vídeo, peguem a apostila na página 96 e vamos resolver o exercício 1. Ele está falando nesse exercício 1 da quarta propriedade que a gente viu agora nos slides e que vocês também vão encontrar no texto teórico, tá bom? Lá no texto teórico e no nosso slide, ao invés de deixar a divisão na forma fracionária, a gente tinha aplicado a propriedade com o símbolo da divisão mesmo. É só a gente lembrar, pessoal, que divisão é o mesmo que uma fração. Então, aqui agora a gente vai aplicar a propriedade e resolver essas potências. O que a gente tem que lembrar quando a gente tem um parênteses? Que a potência, ela vai tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, aqui nós temos, ó, 3 ao quadrado, que é igual a 9, e 5 ao quadrado, que é igual a 25. O mesmo ocorreu aqui na letra B. Como temos o uso do parênteses, a potência vai tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, 2 ao cubo resulta em 8 e 7 ao cubo resulta em 343. Facinho, né, pessoal? Bom, então agora eu quero que vocês pratiquem um pouquinho, né? Vamos lá fazer as atividades, já concluímos o primeiro exercício, então agora vocês irão fazer do 2 ao 9, tá bom? Começa aí na página 96 e vai até a página 98, e logo mais a gente se encontra para estar tirando as dúvidas, combinado, pessoal? Beijão e até mais!